Vamos ficar sério agora que tem autoridade falando com a gente aqui. Tem autoridade aí. Vamos fazer reverência para essa figura. Eita, Rogério de Assis, que satisfação tê-lo aqui no programa, meu amigo. Tudo bem com você, querido? Cabreira, como é que você tá, rapaz? Há quanto tempo, hein? Tinha cabelo, tinha mullets ainda. Faz algum tempo isso, rapaz. É verdade. Pra você, Giovana, quem mais tá aí? Glenda, é isso? A Glenda, o Darcy, o Ivan. Ivan. Tá tomando. Júnior Ferrari tá aí também? Tá aqui também. Pois é, mas que prazer falar com vocês. Um abração para todo mundo que acompanha a Rotativa na Difusora. Um abraço para a querida Fernandópolis, para toda a região. Estou bem enquadrado, porque esse negócio de internet não é muito a minha, não. Tá tudo bem? Não estou de ponta cabeça, nada. Ô, Rogério, eu e você, nós somos do tempo do rádio raiz, né? Que era só microfone, ninguém via a imagem. A pessoa nós somos deduzia. Do tempo do TX e RX, né, Cabreira? É. Traduzindo, transmissão TX, retorno RX, né? Exatamente. Linhas telefônicas. Antiga Telesp ainda. É da Telesp. Alô, Telesp, né? Põe a gente no ar. É verdade. Ô, Rogério, mas você é antigo, hein, Rogério? Eu sou mais novo, velho. Alguns meses. E olha lá. Algumas horas. Ô, Rogério, essa minha companheira aqui do lado, a Giovana Simioli, ontem a gente estava aqui no programa, a gente colocava alguns trechos de você transmitindo o jogo, né? Aliás, ontem você gastou o verbo ontem, né, velho? Rapaz, ontem bastante gol, né? 8 gols, Rogério. Poxa vida. Pois é, se eu ganhasse pro gol, tava milionário. Já verdade. Um jogo bom desses, né? E a Giovana aqui estava impressionada, falando, como que esse cara consegue narrar com essa velocidade, esses nomes tudo estrangeirado aí? Pergunta, Giovana. Ô, Rogério, bom dia, é um prazer falar com você, Giovana, viu? prazer tudo meu, bom dia. Ô, Rogério, eu comentei aqui ontem, eu falei assim, eu sou jornalista, né? Comecei no rádio também, mas a minha maior curiosidade, como um narrador de futebol consegue administrar aqueles nomes dificílimos dos jogadores que disputam principalmente uma Copa do Mundo, né? E narrar com aquela rapidez toda tudo que está acontecendo. E aí, conta pra mim. Pra mim e pros nossos ouvintes, que acho que todo mundo é curioso. Tem muito de técnica, né? Mas eu acho que tem muito mais de dom, né? Narrar futebol é um pouco tranquilo, mas eu acho que para você conseguir se transformar, não que eu me considere um bom narrador, você precisa ter um pouco de dom. Tem que saber. E depois você vai administrando. Tem que ter estudo. Eu gosto muito de estudar, em especial, as pronúncias. E a Copa do Mundo, ela dá para a gente essa possibilidade. E quando você faz jogos de campeonato como os nossos aqui, o brasileiro, o campeonato paulista, você está um pouco mais adaptado, você está um pouco mais tranquilo, é uma zona de conforto que às vezes até pode pegar você de surpresa. E a Copa do Mundo vem, na verdade, os jogos internacionais, eles vêm, na verdade, para aprimorar isso, para fazer com que você estude um pouco mais, para que você preste mais atenção na pronúncia correta dos nomes, para que você estude a característica do jogador. Então tem toda uma questão, Giovana, de técnica, que você tem que levar para uma Copa do Mundo, que é o principal evento do futebol mundial de 4 em 4 anos. E aí vem essa questão do estudo. Você tem que estudar para que você não diga o mesmo ou chame o mesmo jogador por 5 nomes diferentes numa mesma transmissão. Ou seja, o mesmo cara tem 5 nomes, né, no mesmo jogo. Então é um conjunto de técnica, de estudo, mas eu posso falar, evidentemente, que só por mim. Prestar um pouco mais atenção naquilo que está fazendo, Giovana. E você rola aquela cola, né? Tipo assim, você escreve o nome como se pronuncia para você se lembrar. Alguns muitos. Alguns muitos. Eu imagino. Então tá bom. O Darcy está aqui na ponta direita aqui, que é para entrar na conversa também. Fala aí, Darcy. Grande Rogerão, aquele abraço, my friend. Bom, eu com o Rogério nós conversamos quase todos os dias pelo WhatsApp. Ele costuma passar umas gracinhas,
né? É umas mensagens culturais que eu recebo de volta também. E às vezes faz parte. E às vezes das nossas jornadas, porque a Rádio Difusora de Fernandópolis há mais de 30 anos faz parte da cadeia verde e amarela, e às vezes tem alguma coisa, hoje já estamos aí e tal. E ele sabe que nós participamos todos os domingos, a difusora faz parte realmente do sistema de Bandsat. Mas é uma alegria imensa falar com o Rogério, porque a gente é amigo aí de Rádio Clube, conheci. Na verdade, não sou velho, mas eu era amigo do velho Oscarito. Oscarito foi um dos pioneiros locutores sertanejos desse rincão aqui na Rádio Clube. E o Oscarito era pai do nosso querido Rogério. Inclusive o primeiro bailão que tinha na região, tinha em São Paulo o baile do Zé Bétio, e tinha o grande bailão do nosso querido Oscarito, Chitãozinho e Chororó, Tunique e Tinoco, todas essas duplas mais antigas, velho, passava o long play debaixo do braço, né, Rogério? E procurava aqui o velho Oscarito, as nossas emissoras. Eles iam também à difusora. Vinha. Né? E depois a jornal, porque naquele tempo, nos anos 80, os artistas, os cantores, as duplas, enfim, eles botavam lá no carro em São Paulo 50, 100 LPs, né? E vinham para o interiorzão, né, divulgar. Então eles tinham que passar pela nossa região. E Votuporanga, Fernandópolis, Jales, Santa Fé faziam parte. Depois a Aparecida do Taboado, que entrou nesse roteiro especial de Chitãozinho e Chororó, graças à música 60 Dias Apaixonado, né? Verdade. Essa é a bandeira do rádio regional, e nós, Rogério, sentimos muito orgulho em ter você como nosso representante nas grandes emissoras. Você trabalhou muito tempo na Jovem Pan e hoje faz parte da Rádio Bandeirantes como um dos principais locutores. Cada dia você está melhor, e graças à sua técnica, ao seu modo de narrar, a Bandeirantes também tem conquistado muitos pontos no Ibope. Prazer imenso aqui em revê-lo. E agora tá o Ivan, que trabalhava e cruzava com você, tá louquinho. Acho que o Claudião, viu? Claudião acho que tá ouvindo lá em Votuporanga, viu? Acho não, eu tenho certeza. Manda no WhatsApp. Claudião, calma que agora eu não posso responder porque eu tô usando o telefone. Claudião, ele tá ouvindo lá. Não é a menor dúvida. Aliás, você falou em narradores, antes de ouvir o Ivan, que é uma honra. Bom, você teve no quadro da difusora nos anos 80 um narrador que para mim é um dos referenciais. Numa época em que eu nem imaginava que eu fosse, não é ser narrador, é ser alguma coisa na vida. Carlos Hernandes, né? Verdade. Narrava demais. O moço de Adamantina. Aquela equipe da difusora, Hernandes, Paulo Alves, Vitali e um tal da Esther Neto também, né? Também. Cabreira veio logo depois. O Cabreira, eu e ele, nós éramos repórteres na mesma época. Aí acho que já com o Adenir narrando, né? Também, mas o Cabreira fez parte desse time que você está falando aí, Rogério. Também? Também. O Rogério... Não aparenta, viu? A imagem não aparenta, mas eu sou desse tempo, viu, Rogério? Você sempre... O Rogério, você é sempre muito modesto, dizendo que não se considera um bom narrador. Você não é um bom narrador. Você é um grande narrador. E nós cruzamos muitas vezes. Eu tive o prazer... Não, eu tive o prazer de jantar com você. Você vai se lembrar disso. Acho que foi no Costelão, em Rio Preto. Nós saímos de um jogo, Santos e Rio Preto. Lembra quando o Rio Preto subiu? Verdade. E aí nós... pela Jovem Pan. Isso, você pela Jovem Pan, o Natanael Coelho pela difusora, e nós fomos jantar junto. E você é sempre bastante humilde. E essa região é pródica, viu, Rogério? Em revelar grandes narradores. Você, Natanael Coelho, Toninho Alves, o Léo Oliveira Filho, o saudoso Alaerte Vidal, além do Carlos Hernandes, que veio de Léo de Oliveira Filho é a bandeira, né? É uma bandeira do rádio. O Léo é top. Só me responde Eu fiz técnica pro Léo. Pra você ver. Eu fazia mesa, ele na clube narrando, na equipe da clube era um Léo Camargo, Antônio Carlos Camargo e Claudião Craveiro. Claudião Craveiro não fica velho. Eu era moleque, ele já era velho. Eu tô velho hoje. E ele não tá velho. Dá pra explicar isso? É verdade. Agora, é um fato a ser estudado. Rogério, uma curiosidade. Você sempre, depois que deixou a região aqui, e o que eu admiro em você é que você faz questão de sempre frisar a região aqui, Votuporanga. Você faz questão de dizer que é de Votuporanga, da região de Fernandópolis, Santa Fé, Jales. Eu até faço uma brincadeira,
eu não devia fazer agora, mas eu vou fazer, que eu digo que Fernandópolis faz parte da grande Votuporanga, né? Eu já ouvi você falando isso no Neto. Pode um negócio... Mas é uma brincadeira saudável, pô. Agora, me responde... Fernandópolis é muito grande, tenho familiares aí, familiares da minha mãe, pô. Gosto, você sempre é Fernandópolis também. E o pessoal que te adora. FFC grande, né? Falta no FFC, de ir primeiro ao John Kennedy, depois Cláudio Rodante, e ver os jogos dos antigos Fervo, né? Os jogos entre o FFC e o Votuporanguense. Me lembro de um até, e esse eu boto na conta do querido Paulo Alves, que ele arrumou pela difusora durante uma semana inteira, ele ficou falando assim, que o jogo era domingo aí. Aqui quem manda somos nós e nos... Rapaz, domingo no clássico. Olha que a gente chegou cedo para transmitir o jogo aí. Botaram a torcida do Votuporanguense naquela arquibancada atrás, aquele tobogã, e chovia pedra da rua para dentro. Que confusão que foi aqui. Foi terrível. Não era para tanto, era só um jogo de futebol, né, Cabreira? Exatamente. Ô, Rogério, só uma curiosidade. Quem te deu esse apelido de canhão? Porque você trabalha numa rádio que é considerada a rádio canhão do Brasil, né? Que é a Rádio Bandeirantes de São Paulo. Mas, esse apelido foi o Milton Neves que te deu, não? Foi o Milton. Eu cheguei à Jovem Pan em agosto de 2000 e a rádio estava passando por um problema gigante, porque o Silvério já tinha assinado com a Bandeirantes, ele trabalhou mais 15, 20 dias e foi embora. O Nilson César teve síndrome do pânico, estava fora do ar, e a rádio tinha, à época, além do Nilson, mais o Wander Luiz e o Douglas Porto, falecido Douglas Porto, como narradores. E a Jovem Pan ia ficar sem narrador rapidinho, porque o Silvério tinha dito para o seu Tuta, olha, estou indo embora para a Bandeirantes, me libera que eu tenho ido embora. E eu em 98, 2 anos antes, eu tinha feito jogos na rádio Bandeirantes, na época Educadora Campinas AM, que era afiliado do Grupo Bandeirantes, que aliás pertence, né? Acho que pertence ao Grupo Bandeirantes até hoje. Pertence. E o Choquito, Luiz Alexandre Rodrigues, que era o chefe de operações externas da Jovem Pan, ele me ouviu narrando em 98 na Educadora Campinas, levou uma época em 98, uma fita cassete para o seu Tuta. Seu Tuta, olha aqui, esse narrador aqui da de Campinas e tal. Em 98, quando a Jovem Pan tinha Silvério, Nilson, eu acho que o Edemar estava lá ainda, e pelo menos mais 1 ou 2 narradores, ou seja, tinha no mínimo 4 ou 5. E o seu Tuta em 98 falou, olha, gostei, mas agora não precisa. Em 2000, nessa confusão toda de o Silvério vai embora, o Nilson está com problema de saúde, felizmente o Nilson se recuperou e continua no ar, graças a Deus, o seu Tuta lembrou de pedir para o Choquito, acha aquele cara que você achou em 98, cadê ele? Acha ele, vamos buscar, porque não tem como buscar alguém. E eu, em 2000, eu trabalhava de assessor de imprensa do Rio Branco de Americana e fazia freelancer, narrava jogos em algumas rádios em São Paulo. E eu estava, em 2000, naquela época, fazendo pela Rádio América, se não me engano. E o Choquito um dia me viu no Morumbi, levado pelo Antônio Edson, que é um santo, um cara maravilhoso. O Tonico, ele me ajudou tanto, me levando depois para a equipe dele em Americana, na Sul Celeste, e eu fazendo os freelas em São Paulo, quando coincidia esses caras, eu ia de carona com ele, ou seja, ele me carregava literalmente no colo, e nas costas. E eu cheguei um dia no Morumbi para fazer um jogo em 2000, em julho de 2000, e o Choquito me disse, você é meu tal do Rogério Assis, quando estou eu, dá para você ir na Jovem Pan amanhã? Eu falei, amanhã eu não consigo, mas eu vou estar semana em São Paulo, porque o Rio Branco ia jogar com o Palmeiras no Parque Antártica. Eu vou vir na terça-feira com a delegação, era assessor de imprensa do clube, e eu vou lá na quarta de manhã na rádio. Você vai? Vou. E eu fui, o clube ficou na Lorena, ali pertinho do Paulista. Eu fui até o prédio da Jovem Pan, conversei com o seu Tuta, assim, uma conversa que me lembro até hoje. Eu cheguei e fui levado pelo Choquito à estada dele, o seu Tuta me deu a mãe e falou, você vai estrear amanhã? Não, amanhã eu não consigo, seu Tuta, porque... Aliás, minto, era quarta de manhã, eu podia. Estou confundindo com terça. Mas na quarta de manhã, o seu Tuta me falou assim, olha, você pode estrear amanhã? Era quinta-feira, num tubo de um jogo do São Paulo, no Chile. Falei, posso. Jeito feito. Na quinta-feira à noite eu estava estreando pela Jovem Pan, sem nem saber direito o giro do placar, como eram as vinhetas, enfim, fui lá para aprender durante o dia. E aí, poucos meses depois, o Milton ainda estava na Jovem Pan, teve um jogo no ano seguinte, pelo Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Palmeiras em Belo Horizonte, no finado do antigo Mineirão, né? Foi depois refeito para a Copa do Mundo. Fomos eu e Quartarolo para lá, e aí teve um lance no primeiro tempo em que eu narrei muito bem, precisamente, o lance, pegando os lances. E o Milton tem uma mania que ele conserva até hoje, que é o seguinte, ele faz o pré-jogo
E para o intervalo do jogo, ele durante o jogo, depois que ele passa para o narrador, ele simplesmente se deita e dorme. Ele cochila. Hoje é na casa dele, ele está com o equipamento em casa. Naquele tempo da Jovem Pan, eu devia ter uma foto disso. Ninguém se lembrou de tirar uma foto. Ele se deita, ele tem quase 2 metros de altura. Ele junta as cadeiras todas e dorme nas cadeiras, como se fosse a cama mais confortável do mundo. Ele dorme literalmente muito bem, mas todo amassado, parece que dormiu num cabide, no ponta cabeça. E aí, quando acordaram ele no final do primeiro tempo, ele não ouviu os lances. Então ele vem, assume o intervalo, e a Jovem Pan época colocava entre um comercial e outro lances de narração do jogo no primeiro tempo. E esse lance, que foi muito bem narrado por mim no intervalo, no primeiro tempo, foi o último. Então ele separou o último comercial da volta no Milton. Quando voltou, o Milton, que não tinha ouvido ao vivo, voltou. Vou tentar ver se eu consigo fazer aquela voz dele. Olha, narrador bom, hein? Olha esse lance, olha que emoção. Olha, põe de novo. E o Boris Maciel, na época, o operador, colocava de novo. Quando voltava para o Milton, olha que beleza, olha, parece um canhão, olha que velocidade, olha. E o Boris achou no computador um canhão e colocou pum, pum, pum. De lá para cá não teve jeito. Grudou e está até hoje. Acho que vai ficar até o fim da carreira. Que beleza. Ô, Rogério, eu estou te ouvindo aqui e vai passando um filme na cabeça exatamente do tempo que você era repórter, eu também repórter. E o futebol do interior tinha graça, né? O futebol do interior tinha emoção. Hoje ficou tudo muito pasteurizado, tudo muito sem graça, né? Você sente diferença também na hora de transmitir o jogo? Essa diferença? O que você diz? Cabreira, eu diria que os tempos modernos, na verdade, não estão tão modernos assim, né? Eu vou falar em relação ao nosso produto, que é o rádio, por exemplo. Muitas cidades do interior, elas perderam essa essência, né? E aí o rádio também foi junto. Por exemplo, a difusora, como é que ela vai transmitir o FFC hoje? Ela nem sabe se o FFC vai jogar o campeonato ano que vem. Aliás, ano que vem tem a 5ª divisão, né? Ou seja, agora se jogar a 4ª, pode cair para a 5ª. Então, daqui a pouco é melhor jogar a Copa Brasilândia, que é mais profissional, né? Então, o próprio rádio não se sente mais forte em fazer isso. E aí, a formação de profissionais, gente, nada contra, pelo amor de Deus, as web rádios, a formação desses meninos que aparecem agora. Mas a coisa já não é mais como a gente via há algum tempo, né? Lamentavelmente. Então, a gente perdeu um pouco daquela essência. Não que eu fosse melhor do que o garoto que vai aparecer, o que já apareceu. Eu não estou comparando, não é isso. Eu estou comparando situações em que nós que fizemos rádio lá atrás, Cabreira, passávamos por dificuldades que hoje já não se passa. Hoje a gente vê muita gente chegando e já falando no microfone. Não que tivesse ou não tivesse capacidade, não é isso. Eu não estou dizendo que o saudosista está dizendo que era melhor na época dele. Não é isso, gente. Mas eu acho que a formação que a gente teve, Cabreira, ela foi fundamental para que a gente aprendesse um pouco mais. Se nós tivéssemos ou não capacidade, ou tínhamos ou não capacidade, é outra coisa. Mas uma formação em que você comece degrau por degrau, ela ajuda demais, né? Penso eu. Sem dúvida nenhuma. Bom, a gente tá louco fazer o lado feminino aqui está. Esquecemos de um locutor, viu, que passou por aqui hoje, faz grande sucesso também. Cledi Oliveira, que tá na ESPN. Cleide Mel. Quando ele chegou à região, em Votuporanga, que foi o primeiro lugar que ele aportou na região, eu fazia técnica na Clube da CI. Eu cuidava, além de fazer de manhã a mesa, à tarde eu fazia gravadora, né? Gravar comercial, gravar vinheta, tudo. Quando ele chegou na Clube, a época no Carro Estadão, com mochila nas costas, o Dirceu era o gerente da Rádio Clube à época. O Dimas veio logo na sequência. E o Dirceu falou, tem um cara aí querendo fazer um teste, tem algum comercial para gravar com ele? Grava alguma coisa com ele para a gente ver como é que é a voz dele. E eu me lembro até hoje que era um testemunhal, um comercial do Rotary Club. E o Cledi veio, eu entreguei, a época ele foi até o estúdio e falei, olha, só que é o seguinte, eu já vou gravar com você, eu vou gravar com um fundo musical, tá bom? E aí tinha um disco daquela banda que fazia muitos shows pela nossa região também, que era o Placa Luminosa, em que tinha uma faixa chamada Neon, que era a 4ª faixa do lado A ou lado B, que era só instrumental, que era um sax. E eu gravei com ele, falei, olha, eu vou gravar com você direto já com a música de fundo, tá bom? Ele, pode ser, não tem problema. Rapaz, quando eu entrei, quando ele abriu a boca, eu quase caí de costas. O cara já era bom demais.
aquele vozeirão. Ele gravou aquilo maravilhosamente bem, foi aprovado. Mas não ficou muito tempo narrando, porque tinha o Léo. Como é que você ia colocar 2 caras desse tamanho para narrar os jogos da Votuporanguense, que era só os domingos? Depois ele foi para a Rádio Cidade, na época a Rádio 8 de Agosto, bom, e daí... Daí, eu me lembro que uma época a gente fazia um rodízio aqui, o Cledir vinha, narrava aqui pra gente, e o Hernandes ia lá, narrava um pouco. Dependia da motivação, e a gente fazia isso com o João Até o dia Carlos. que deu BO, viu, Rogério? Mas aí deu BO em Votuporanga, porque ele arrebentou com a audiência da concorrência lá também. Não, deu BO que nós tivemos que sequestrar o Hernandes na estrada para poder transmitir o jogo do FFC em Votuporanga. Em Votuporanga não, em Araçatuba. Era cada uma. Você já viu o narrador ser sequestrado na rodovia, meu amigo? Meu Deus do céu. Eu já vi narrador sair correndo para a rodovia para não apanhar a torcida, né? Muitas vezes. Lembra quando a gente ia trabalhar em Neves Paulista, que a cabine ficava em cima ficava em cima ali do bar, em cima do bar. Darcy, Neves Rogério, agora eu vou longe, Rogério. Darcy. Em cima do bar lá em Neves Paulista a gente ia transmitir. E aí os caras embaixo no bar ali, mamado, etc, aquela rivalidade e tal, aí acabava o jogo tipo 6 horas e você subia por uma escada, os caras tiravam a escada e a gente ficava, teve um dia que nós saímos 10 horas da noite lá do estádio do Neves preso. Sem escada. Eu já passei por situação uma situação perigosa, a época em Birigui. Birigui também. Lá do Bandeirante. Birigui escondia atrás do pilar, meu amigo. Eu trabalhava em Rio Preto na Independência, e eu fui fazer o jogo lá, o Rio Preto com o Bandeirante, eu e o Edivar Vila, comentarista. E a gente ficou numa cabine grande lá no Pedro Martins Bebel, e o Vila ficou à minha direita, mais longe, o Célio Ferré, o Dos Ferré, que era o motorista que montava pra gente a técnica. O Ferré colocou o Vila na minha direita, e eu estou narrando, e eu estou vendo que o Vila está de pé olhando para baixo e brigando com a torcida embaixo. Não era muito baixo, 4, 5 metros de altura. Mas eu estou vendo que ele está discutindo o tempo inteiro com a torcida. O Vila é louco discutir com a torcida. Rapaz, até que veio a primeira garrafinha de Coca-Cola de vidro, aquela pequena, que se vendia aquele tempo, cerveja, a garrafinha de vidro. Jogaram de baixo para cima, passou pela minha cabeça e pá, na parede atrás. Eu agachei e continuei narrando por aquele famoso elemento vazado na parede que tinha, né? Embaixo. Ali eu conseguia ver o campo e as garrafas vinham. E quando eu olho para lá, o Vila está agachado do lado de lá, dando risada. Eu falei, louco. E garrafa vindo, ele gargalhava. E eu falei, o que retardado fez? Até que eu levantei, quando eu vi olhei para trás e vi o coturno do policial, sabe? O policial entrando na cabine. Aí eu fiquei corajoso, aí eu me levantei, né? Quando eu olhei para baixo, o jogo continuando a rolar, metade da arquibancada olhando pra gente e um pedaço da arquibancada vindo do jogo. Eu falei, o que o Vila fez? O primeiro tempo inteiro. E o policial lá embaixo apartando, tirando gente. Acabou o primeiro tempo, entrou o plantão e viu um comercial gravado. E eu falei, Vila, o que você fez? Tinha uns idiotas aí, um saco. Até que eu virei para mim e falei assim, amigo, corre pra tua casa que você pega a tua cama quente ainda. Estava lá mais nada. Giovana, vai, ó, a voz feminina aqui quer fazer uma pergunta para você. Vamos lá, então. Dizem que o narrador não tem time de futebol. Será? Qual que é o time do Rogério? Tem ou não tem? Eu tenho. E como que é narrar? Na minha juventude em Votuporanga, eu gostava, eu já era um pouco mais alto que os meninos da minha idade, eu gostava de jogar no gol. Aí o goleiro da época era Emerson Leão. Aí por influência dos amigos, Leão, defendeu o Leão, Palmeiras. Okay? Só que o que aconteceu? E aí uma coisa natural. Quando você vai trabalhar em jogos, eu nunca tive eu nunca fui fanático de acompanhar os jogos do Palmeiras, de ficar alegre e ganha, ou se fica triste e se perde. Nunca tive isso, né? Agora, assim, o meu time de coração é a Votuporanguense, que eu torço, quando vem jogar perto de São Paulo, eu vou para assistir, enfim. Mas depois que você vem para emissoras que transmitem jogos dos grandes, perde um pouco a graça isso. Mas na hora de narrar, assim, quando é gol do Palmeiras, você dá aquela acentuadinha, dá aquela puxadinha ou não? Não dou, Giovana, não dou. Mas aí não é questão de me lembrar, não, pera um pouquinho que eu sou profissional. Não, é porque lá atrás eu meio que desvinculei isso. Eu não tenho esse vínculo, eu não tenho essa paixão.
o meu time de futebol é o meu trabalho. Então eu preciso narrar direitinho, narrar bem os jogos do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, dos Santos, enfim. Eu não posso transportar isso para o ar. E tento transportar, ou não transportar para o ar, na verdade, né? Tento ser isento, acho que consigo. E quando é jogo do Brasil? Eu não sei porquê, menina, mas eu não... Eu vou me sentar frente da TV para ver o jogo do Brasil. Aliás, eu vou fazer o jogo anterior na rádio, na quinta-feira, mas eu posso assistir de forma natural. Parece estranho isso, né? Eu vivo do produto futebol. Mas Brasil campeão do mundo ou não campeão do mundo, o que vai influenciar para mim diretamente? Para nós diretamente? Nada. A não ser uma semana de festa, de foguetório, de bagunça. É verdade. Ô Rogério, das novas arenas, aí a gente já sofreu aí muitos estádios de futebol da nossa época aí, mudou o patamar de transmissão para transmissão de futebol? Mudou muito, Cabreira. Mudou porque hoje, primeiro, as linhas já estão digitais, né? Ou seja, já não estão físicas, né? Então, hoje o equipamento que transmite os jogos de futebol já estão muito diferentes, né? Da nossa época, do famoso TX e RX, que eram, literalmente, você chegava nos estados e tinha lá 4 fios pendurados, né? Com adesivos marcando TX e RX. Em que você ligava aquela manetinha, transmissão, parafusava 2 fiozinhos desencapados, retorno outros fiozinhos desencapados. E nós, repórteres daquela época, a gente não pegou o que muita gente pegou depois, que era microfone em retorno sem fio, né? A gente puxava cabos. A gente amarrava na cintura da calça, né? É verdade. E ia embora, puxava lá 100, 200 metros, né? Em estados que às vezes teve repórter no campo, em que a gente puxava da cabine, aquele varalzão, né, Cabreiro? É verdade. E teve repórter que conseguiu dar um duplo twist carpado. Sobrou pra mim. Em Catanduva, meu Sobrou amigo. pra mim, Rogério. Essa é famosa. Sabe aquele repórter? Que eu me lembro. Sabe aquele repórter? Tem muito isso. Sabe aquele repórter tipo Rogério de Assis, que ficava já acelerando na beira do campo quando ia terminar o primeiro tempo para pegar o jogador que marcava o gol? O Tato que tinha feito 2 gols. Boba, né, é porque ninguém tá ouvindo 2 rádios ao mesmo tempo, né? Ninguém. O Tato tinha feito 2 gols. Sabe, nós esquecemos também que passou por aqui e passou por Votuporanga também. Ele estava narrando no dia. Iata Júnior, agora foi fundo. Iata, eu vi ele a última vez, 2002, ele estava em Recife, cabelo pintado, eu não lembro se era caju, alguma coisa assim. O Iata, aliás, tem uma história, Darcy, que a gente não vai conseguir confirmar, infelizmente, mais com o autor da proeza, porque infelizmente ele se foi. Que era o Bento de Oliveira, operador da Jovem Pan, que buscou o Osmar em Marília, descobriu o Osmar em Marília. Diziam, eu ouvi muito isso, que o Osmar e o Iata narravam quase que juntos lá em Marília, e que o Iata era tão bom quanto o Osmar. E de fato, o Iata narrando futebol era um avião. Fantástico. Né? Fantástico. Mas era um avião também no dia a dia. No resto, nem fala. Era um astronauta no dia a dia. Eu vi o Iata nesse dia em Recife. Olha só, a Jovem Pan, ela não fez, que foi um gigantesco erro, não fez a Copa de 2002, questão de horário, enfim, um monte de coisas. E naquele domingo, na final do jogo do Brasil com a Alemanha em 2002, a Jovem Pan arrumou um jogo para transmitir, para pagar os clientes que não eram da Copa, mas eram do dia a dia. Era a final do Pernambucano entre Santa Cruz e Náutico no Recife. O Muricy era técnico do Náutico, o Muricy Ramalho, e me enviaram para lá, eu, o Fábio Scarodi e o Palito, operador de externas, para a gente transmitir lá de Recife a final, que era domingo à tarde, ou seja, eu vi que era TV domingo cedo. Quando eu cheguei no Arruda, eu estou vendo um cara, rapaz, com esse cara de algum lugar, quando ele abriu a boca, que ele falou com alguém, eu falei, rapaz, você não é Iata? Sou eu. Eu contei a história. Falei, Iata, e teve uma vez, Darcy, que ele tentou me levar para a antiga educadora rural, né? Isso, Fernandópolis. Ele tentou me contratar para a antiga educadora rural e eu fui de Votuporanga para a educadora. Eu lembro que quando eu cheguei na sala do Iata, ele estava sentado na cadeira com o pé em cima da mesa. Eu já não botei muita firmeza, Darcy, não sei o que, viu? Não precisa nem falar. Vamos deixar por aí, senão nós vamos entrar em outros lances, Cabreira. Quem em Votuporanga? Ô, Rogério, você vai transmitir o jogo hoje?
Eu faço amanhã o Alemanha e Japão às 10 da manhã. Então não pode ficar até às 5h30 da tarde hoje aqui batendo papo. Não, vou embora. Enquanto se estiver acabando a bateria do telefone, eu acho uma tomada inteira. Iata, Rogério, só para não... Eu chamo você de Iata já. Só para saber, hoje já deu uma zebra de manhã da Argentina. E o que você espera do Brasil? Pois é, rapaz, olha que não era para se esperar a Argentina perder o jogo, né? Tudo bem que teve maior volume, 2 gols com impedimento, mas isso não conta no final. No final conta por causa do jogo. É uma surpresa que ainda não tira da Argentina o favoritismo, né? Porque ela tem ainda vários jogos para conseguir se classificar. A Argentina é um dos grandes nomes, um dos grandes times dessa Copa do Mundo. O Brasil hoje é, para mim, o principal favorito. O principal favorito, baseado na eliminatória que fez, né? Na campanha que fez jogando as eliminatórias, ele pensa, mas ele enfrentou adversários sul-americanos. É óbvio, né? Porque o Brasil parece que ainda fica no continente sul-americano. Dá para jogar a eliminatória europeia. Agora, os nossos jogadores, os que jogam, eles jogam na Europa. E eles mostraram qualidade. E vem de novo aquilo, né? Mas por que não levou os jogadores que atuam por aqui e jogam o Campeonato Brasileiro? Gente, o que a gente pratica aqui é outro esporte, diferente daqueles que jogam na Europa. Não dá para levar uma seleção baseada em jogadores que atuam aqui. O Brasil, para mim, é o principal favorito. Tá certo. Bom, acho que... Nós ficaríamos aqui até o próximo jogo, né? Até o final da Vem cá, Copa. ô Barba, faz favor, não vem aqui. Tem um cara aqui que quer mandar um abraço para você. Ele não aparece nas frentes das câmeras, mas também já trabalhou onde você trabalha. Vamos lá, garotinho, olha lá. Oi, Rogério, tudo bom? Oi, que barba é essa? Tá parecendo Moisés. Tá parecendo Moisés no deserto. É dezembro. Cadê né? o cajado? Rogério, dezembro. Fala, Júnior. Tudo bom? Bom te ver, bom te ouvir. Bom te ver também, Rogério. Tudo de bom. O Júnior, quem falava dele era o Fiore Siliotti. Falava do Júnior. O Júnior foi operador do Fiore da Bandeirantes. Foi. É verdade. O moço de Votuporanga. Moço de Votuporanga, é isso aí, abração. Eu não sou de falar, Rogério. Meu negócio é ali na mesa. Eu sei. Tá bom, tudo de bom. Valeu. Muito bom. Um abraço, querido. Abração. Bom te ver. Tá vendo aqui, Rogério? Tem até um Ferrari que também trabalhou comigo lá em Votuporanga. É verdade. Você tá observando o nosso painel aí? Inauguramos hoje, ó, com você. Nosso álbum de figurinha aqui. Eu sou figurinhas carimbadas, né? a minha carimbada e eu tô negociando. Sabe aquela figurinha que vale uma nota preta aí na internet? Entendi. Eu tô vendendo a minha. Humilde, A minha você tá. também é. Se você quiser comprar, é só passar um Pix aí, a gente manda. Quero não, obrigado. Deixa pra lá, né, Rogério? Deixa Rogério. pra lá. Só tem dinossauro aqui, viu, Rogério? Só tem dinossauro aqui, né? viu? Pelo amor de Deus, nós rapaz. somos novinhos, né? É verdade. Ô, Rogério, um abraço pra você. Muito obrigado por ter aberto esse espaço Uma honra aqui. falar com vocês. E foi Mas muito bom, já é pra cara. acabar? Não dá mais tempo de falar mais nada? Rapaz. Nós vamos para o Vai ser segundo. embora, Darcy. Qualquer dia nós vamos para a semana agora, no segundo tempo, já que você Tá nos deu a honra de conceder essa entrevista. É um privilégio Honra falar minha. com você. Você está sempre aqui, praticamente todos os dias, a gente faz a cadeia e vamos que vamos, certo? Eu quero te agradecer, mandar um abraço, te cumprimentar realmente. Você continua mantendo essa humildade e é um prazer fazer parte do teu hall de amigos. A honra é toda minha. Sempre um prazer atender vocês, falar com os amigos aí de Fernandópolis. Parabéns a você ter acompanhado pela internet, visto, né, todo o investimento que o grupo fez para montar não só um estúdio, né, mas um complexo completamente diferente. Agora, esse seu locutor aí, esse seu locutor padrão é que não está com a voz muito boa, o moço de Matão. Esse rapaz não tem a voz muito boa. Você Darcy. não quer trocar esse locutor, não? Esse começou, é uma cria nossa também, veio de Adamandina, né, passou por Tupã, depois aqui o garotinho tinha uns 17 para 18 anos, né, mas é uma prova, Rogério, daquilo que o rádio regional, a nossa região, realmente tem grandes profissionais, isso nos deixa muito honrado, né. Eu fiz muito em ter amigos como você, da Eston e o Monte. Aliás, aquela nossa festa em Votuporanga é em janeiro, depois te aviso, tá? Beleza. Vai levar a galera daí também lá, vai ser um prazer recebê-lo. Nós vamos colocar o Claudião no pedestal lá, hein?
Vamos. Dura tem que buscar em casa, né? Porque o Claudião agora não. O Claudião é popstar. Tem que buscar em casa. Tá em outro patamar aí. Tá certo. Mas merece, porque o cara é gênio. É verdade. Ô, Rogério, um abraço para você. Muito obrigado por ter compartilhado com a gente aqui desse espaço. Valeu, boa sorte, grande para todos vocês. E continue representando a nossa região aí em São Paulo e mostrando pro pessoal que aqui o Pé Vermelho também faz sucesso, meu amigo. Um abraço, Rogério, foi um prazer, sucesso viu? É feio, o importante é viver bem, com amigos. O sucesso é ruim, Cabreira. Não tenta não, que esse negócio é ruim, cara. É ruim. Eu já tentei, já pulei fora. Tá certo, esse é o grande Rogério. Obrigado, Rogério. Um abraço pra você. Rotativa no